Boa noite, meus amigos buscadores da verdade, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos ao dia 3 da nossa live, da nossa semana de lives, da nossa sequência com lives totalmente inovadoras aí, com diversos convidados. Vamos chegando aí, as pessoas já estão entrando, meus amigos quânticos aí, Digital Quantum, Evolução Quantum já entrou. Vamos esperar um pouquinho para entrar mais um pessoal aí. Anne, seja muito bem-vindo, boa noite, pessoal. Dia 3 de live aqui e hoje a gente vai para uma noite quântica. Quem que já ouviu falar de quântica, né? Pensa que hoje muitas pessoas estão falando aí de que tudo é quântico, seres quânticos, que o quantum, que tudo existe, tudo que você coloca quântico no final parece uma coisa inovadora, uma coisa diferente, né? Mas será que todos entendem o que significa essa palavra quântico? O que é um ser quântico, né? Então hoje, pessoal, a gente vai falar aqui com três pessoas aí. Tem o Ivan Guerra, que é um cientista mente brilhante aí, que é o criador desse equipamento maravilhoso aqui, dessa caixinha, que depois que eu conheci isso e comecei a aplicar nas minhas terapias deu um verdadeiro salto quântico aí, né? E o mais engraçado foi como eu conheci o Ivan, né? Eu conheci o Ivan através de uma busca de... Sempre eu assistia muitas palestras, principalmente do professor Hélio Couto, né? Fazia a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E aí seguia Laércio Fonseca e outras pessoas aí que falam de espiritualidade, de física quântica. E num canal desses aí que eu estava assistindo uma palestra, um dia apareceu alguma coisa quântica lá, eu sempre estou buscando. E aí eu vi o Ivan numa entrevista dele, que eu nem sabia quem ele era. E aí eu vi ele falando de algumas coisas sobrenaturais, né? Sobrenaturais, entre aspas, metafísicas aí. E eu me identifiquei muito com o assunto que ele estava falando. Eu falei assim, meu, esse cara sabe o que está falando, né? E como eu já vinha estudando essa parte quântica aí, e ele falou que ele tinha criado um equipamento que fazia um monte de coisas, e foi bem na linha que eu estava estudando. Eu falei assim, meu, se esse equipamento fizer o que eu estou imaginando que ele faz... Na época eu já estava ressonante do Hélio Couto, já entendia de radiestesia, já fazia algumas manipulações aí através de energia. E aí eu resolvi seguir ele, ir atrás um pouquinho das informações, assistir diversas palestras dele e vi que, meu, realmente eu precisava ter esse equipamento em mãos. E quando eu tive esse equipamento nas minhas mãos aqui, eu comecei a testar ele primeiramente em mim e vi que o equipamento é transformador, né? Não é o equipamento que é transformador. Na verdade, até o Ivan fala, né? Esse equipamento aqui que a gente usa, ele não é um oráculo, ele não é uma bola de cristal, ele não é uma lâmpada mágica, né? Ele é como se fosse um instrumento. Imagina que um instrumento sozinho não faz nada, como se fosse um piano. Se você der um piano para uma pessoa que não sabe tocar, ela vai tocar malemar ali um dó, ré, mi, fá, um parabéns para você. Mas se você der um piano numa mão de um Mozart, de um Beethoven aí, imagina a orquestra que ele não faria. Então esse equipamento, ele é literalmente infinitas possibilidades e ele é uma extensão da pessoa que está atuando e mexendo com ele, né? Então, e aí tem o Ivan junto com a Flávia e o Jonas, que são o conhecido aí como casal quântico, seres de extrema luz aí, que juntos criaram aí toda uma egrégora, né, de grandes moduladores que atuam em diversas áreas da vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles para a gente conhecer um pouquinho da história deles também, né? Como a gente sabe que nada vem do dia para a noite, né? Tudo tem uma base, tem todo um estudo, tem toda uma transformação pessoal. E aqui a gente está falando de transformação pessoal, que a parte da cura vem do interior. E todas as pessoas que começam a transbordar isso para fora, precisa primeiramente estar em equilíbrio. Então todas essas pessoas com certeza passaram por uma grande transformação pessoal até chegar e passar por algumas crenças limitantes aí, até conseguir entrar nesse equilíbrio, entrar nessa egrégora, dar esse salto quântico para agora estar fazendo uma nova transformação aí. Então vamos chamar esse casal quântico maravilhoso junto com esse cientista aí para a gente bater um papo cabeça aí. Deixa eu procurar eles aqui. Pera aí.
Boa noite, meu querido Ivan. Tudo bem com você? Ah, Boa noite, Flávia, Jonas, meus amigos queridos, casais quânticos aí, nessa noite maravilhosa aqui, ó. Que energia boa. salve, salve, Luiz! Que alegria! Ivan, tá escutando, Ivan? Tá conseguindo ouvir aí? Estou escutando direitinho. Show. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, né? Gratidão por aceitar esse convite aqui, de estar batendo esse papo aqui, né? Descontraído, para a gente expandir um pouco a nossa consciência, né? Dar aquele salto quântico aqui, que em uma noite eu acho que a gente dá para dar pelo menos um saltinho aí, né? Conversando com essas mentes brilhantes aí, todo mundo conectado. Maravilha, Luiz. Nós é que agradecemos. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, eu conheci vocês aí esse ano e foi bem num momento de busca interior que eu estava fazendo, né? Eu passei por uma transformação gigantesca aí, pessoal, profissional e familiar, e virei praticamente do avesso, né? E vocês apareceram bem na hora que parece que eu precisava de dar um outro salto, né? Então, eu me aventurei de ser terapeuta, né, de estar terapeuta, antes de entrar nesse mundo quântico aí de energia. Eu sempre vim de uma mente muito racional. Eu até me identifico muito com o Ivan, que eu fiz eletrônica, passei para a área de tecnologia, trabalhei, sempre racional, preciso de explicação lógica, me explique, senão aqueles Santo Antônio, se eu não ver, eu não acredito. Então, para eu quebrar esses paradigmas, para até fazer o que eu faço hoje, meu, foi muito trabalho, muita quebra de crenças, né? E aí, eu comecei com hipnose, com PNL para ajudar as pessoas, e depois eu comecei a entrar nesse mundo mais de energia, através da radiestesia, né? Fiz terapias comigo, depois comecei a aprender, e isso começou a dar um salto, né? Foi bem na hora que eu comecei a entrar nesse meio de energia, né? Fazer a ressonância com o professor Hélio Couto, já dei esse salto gigantesco, né, com a ressonância harmônica, então eu já acreditava o que eu sentia em mim, por mais que eu não conseguia explicar. E aí, de repente, né, aparece a Morphos, ou seja, o universo jogando coisas para mim. Eu falei assim, nossa, se esse equipamento fizer o que eu estou imaginando que ele faz, meu, aí sim o negócio vai dar verdadeiros saltos nas vidas das pessoas, né, e realmente está dando. Então, Ivan, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí, né? Depois pode passar a palavra aí para a Flávia e para o Jonas. Contar um pouquinho, bem breve mesmo, da sua história, né? Com certeza você é uma pessoa racional que nem eu. Para você ultrapassar algumas barreiras aí dessa parte metafísica aí, né? Eu acredito que foi também alguns saltos que você precisou dar, né? E depois explicar um pouquinho como que você montou essa empresa, essa máquina, e depois como que você conheceu esse casal maravilhoso aí, como que vocês uniram forças para criar essa empresa maravilhosa hoje aí que vocês criaram. Então, a palavra é sua, meu querido Vamos Ivan. lá. Vamos lá, Luiz. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão a todos que estão aqui nos acompanhando, que acompanham esse trabalho brilhante que o Luiz está fazendo. O meu nome é Ivan, eu sou engenheiro de formação, fiz pós-graduação em inteligência embarcada, e como o Luiz também passou, ele sabe que esse ramo de tecnologia, de engenharia, esse ramo de matemática, esse ramo mais linear, mais cartesiano, mecanicista, ele nos traz uma visão que, para mim, é fundamental para que a gente consiga dar os primeiros passos no entendimento do que é uma tecnologia. Porém, assim como o Luiz, também não me chegou, não me serviu apenas o conhecimento da engenharia, da pós-graduação e do sistema mecanicista. Eu sempre via que deveria existir algo além disso tudo, não era possível. Na minha matemática racional, a conta não fechava, disse, não é possível. Essa fórmula, essa equação não está dando o resultado que eu acredito que dê, né? Então foi uma jornada que começou aproximadamente 25 anos atrás, onde eu fui realmente procurando, pesquisando, como o Luiz, correndo atrás de informação e sempre focado no quê? Nas possibilidades. Naquilo que eu tinha como base de conhecimento de engenharia de eletrônica, mas
sabendo e compreendendo que a vida e o universo não poderiam ser apenas aquilo, que aquilo era apenas um fragmento, era um fractal, era apenas um pedacinho daquilo que nós realmente podemos acompanhar e vislumbrar. E a partir daí, durante esses 25 anos, tive a oportunidade de viajar grande parte do mundo, conhecer várias pessoas, conhecer técnicas, conhecer personalidades, conhecer consciências. Tive a oportunidade de passar mais de 5 anos totalmente fora do sistema. Sabe o que é aquilo que a gente diz assim, olha, vou abandonar tudo, carro, cartão de crédito, celular, conta em banco. Eu não sabia nem o que estava existindo no mundo, porque eu fui para o meio do sertão, no meio do cerrado, numa reserva quilombola, onde eu morava, a minha habitação era uma tenda de camping, né? Mas foi muito importante para que eu conseguisse trazer, interiorizar o que é isso, até onde o ser humano tem capacidade de ir. Porque até então eu tinha muita teoria. É possível, você que cria a sua realidade, você que faz. Sim, mas é muito confortável quando a gente diz isso. Nessa época eu morava na Europa, eu estudei, fiz engenharia na Europa, então é muito confortável você falar, né? Eu falar para os outros que é possível dentro de uma linha de conforto. Então eu precisei realmente largar tudo e ir para um mergulho dentro do meu interior, onde a partir daí eu aprendi e tive a certeza realmente que nós temos tudo já dentro de nós. Mas repare, quando eu estou dizendo isso, estou dizendo da posição do indivíduo que não tinha absolutamente nada desse mundo material. Conta em banco, WhatsApp, celular, nada disso existia. Era só eu e a minha barraca de camping, para que não chovesse e os bichos não me pegassem. Eu também poderia ficar no relento, mas era possível, como eu vi e presenciei várias vezes, cobras de todo tipo, lobo-guará, onça, enfim, foi uma experiência inesquecível. E eu costumo dizer, se eu fiz graduação e pós-graduação, com certeza essa experiência foi o meu doutorado e o meu mestrado. E nessa nossa caminhada, eu tive a honra, o privilégio, o prazer de conhecer esse casal maravilhoso que está aí, que realmente é o nosso coração que bate, que faz pulsar, que dá vida a todo esse projeto. Então, o resumo, né, sobre a nossa trajetória, bem resumidamente, foi essa. Depois aí, com calma, a gente vai trazendo outros detalhes. Mas passo a palavra ao casal maravilhoso, que também tem muita experiência e coisa para nos contar. Vamos fazer o seguinte hoje, né? O professor Jonas sempre gosta de falar além do esforço. Porém, hoje, como eu sou minoria, né? Estou sozinha aqui hoje. Deixa o professor Jonas falar e eu finalizo aqui, puxando a sardinha para o lado das mulheres. Olha, é claro que eu não vou ficar falando daquela época, mas eu me lembro, quando criança, eu tinha 10 anos, em 1972, quando eu tive o primeiro contato com a palavra átomo. E eu me lembro bem, tinha um senhor, ele tinha até, acho que, problemas cardíacos, mas ele já era meio de idade. Então, nós conversávamos sobre a janela, eu ficava em pé do lado da rua, né? E ele ficava sentado em um sofá dentro da casa dele. Era assim, pelo menos até hoje tem lugares na minha cidade de Porto Feliz, quando você pega, por exemplo, assim, você está na calçada, já é uma janela. E é uma calçada, não dá, acho que 1,20 m, 1,30 m, não dá isso, né? Então é uma cidade antiga, né? Mais de 400 anos. E o que acontece? Eu me lembro dele falando dos átomos. Os átomos assim, 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 assim. Claro que eu não lembro detalhes, né? E ele falava umas coisas assim, bem diferentes do que eu já tinha ouvido, né? E eu me lembro que eu cheguei em casa, feliz da vida, chamei meu pai, falei, pai, olha assim, 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 assim. Foi o primeiro que me desencorajou, falou, aquele cara é louco, você não sabe isso, não sei o quê. Pelo amor de Deus, naquela época eu não falava, pelo amor de Deus. Somos todos loucos aqui. Aí falou, desestimulou, nunca mais, ele não queria nem que conversasse com o homem. Você está entendendo como funcionam as coisas?
Aí vamos dizer assim, seguia o ritmo normal da vida, né? Teve uma época também que eu decidi, né? Fui convidado, uma época depois tinha 30 anos de idade, a ser ministro da palavra. Então, durante 18 anos, eu preguei como ministro da palavra da Igreja Católica. Tá? Para mim foi um aprendizado muito grande, até de certa forma para aprender no interrelacionamento com outras pessoas e tudo mais, né? Então, para a gente, foi um momento assim de muito crescimento. Dado isso daí, eu entrei fazer psicanálise, aí a cabeça deu uma pirada, né? Eu comecei a enxergar um pouco da vida, da realidade, o que estava por trás dos grandes dificuldades. Falei, meu Deus do céu, né? Bom, aí aconteceu tantas coisas que eu acabei indo embora de um relacionamento que eu tinha, não que a pessoa fosse má, não era má, não, mas acabei indo embora de um relacionamento e depois de um tempo encontrei a Flávia e estamos juntos até hoje, já fazem mais de 8 anos. E a física quântica, ela começou a fazer parte da minha vida quando eu comecei a receber. Você vai falar, mas receber o quê? Nem eu sabia que eu estava recebendo. Né? Os irmãos espiritualistas, que eu até fui chamado a atenção. Eu estava em Santos, nós já tínhamos criado um curso, ele se chama Cura Quântica com Hipnose. Aí, nós estávamos em Santos, uma pessoa falou, olha, o Christian quer conversar com você. Como é que ele quer conversar comigo? Ele quer conversar com você. Fui lá, num prédio luxuoso, subimos lá, começamos a conversar com o homem. O homem, uma cabeça quântica assustadora, viu, Ivan? Cara, um gênio. E aí ele falou para mim assim, olha, quando você falar sobre o curso, não fale que eu criei. Fale, nós criamos. Então foi a primeira vez que eu ouvi isso daí. E eu dei razão para ele, porque quando eu estava criando esse curso, ficava um inferno na minha cabeça. Faz assim, faz assim. Eu falei, mas faz assim o quê? Eu não quero fazer nada. Eu deitava, colocava o travesseiro na cabeça e virava do lado, virava do outro, faz assim, faz assim, faz assim. Eu falava, tem um treco na minha cabeça que é pra fazer assim, assim, assim. Eu vou ficar doido. E eu não acreditava muito nessas coisas, para falar a verdade, entendeu? Bom, no final, acabamos criando esse curso. E aí é o seguinte, eu falava, Flá, agora precisamos trabalhar com esse curso. Eu atendi várias pessoas, foi um sucesso. Falei, agora, nós precisamos trabalhar com isso daqui. Porque até as pessoas começaram a me pedir, quando eu trabalhava com as energias na cidade de Itu, junto a uma paróquia. Só para você ter uma ideia, foram umas quebras de paradigmas assim, maravilhosas. Imagina numa paróquia você trabalhando com enquadramentos energéticos. Dentro da pirâmide. Foi uma quebra de paradigma maravilhosa, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, agora eu criei o curso, e agora como que a gente faz? Agora você tem que explicar. Eu falei, como que eu vou explicar isso? Nem eu sei o que acontece. De viagem nós fizemos um curso. Tem uma técnica que você, em 59 segundos, se a pessoa quiser, ela deixa de fumar. 59 segundos. E ele falou, como é que funciona? Esse italiano falava, eu não sei como funciona, só sei que funciona. Só sei que funciona. Né? Você já deve ter ouvido falar isso, né? Com certeza. Aí eu peguei, falei, eu só sei que funciona. 2 anos de estudo de física quântica desse menino que está do lado aí, Ivan. Eu conheci um cara na internet que já tinha um vídeo lá fazia anos. A internet era internet ainda, para falar a verdade. O Ivan, eu costumo dizer, brincando, que o Ivan é tão antigo na internet que ele nem tem espermatozoide, ele tinha espermatosauro. Ele é tão antigo que ele é na internet, viu? Aí, é verdade. Só para você ter uma ideia. Aí eu estudava 2 anos e mostrei para a Flávia. Falei, vem esse cabeludo pra lá. Ele tinha um rabinho que ia aqui, assim, ó. Imagina morando no mato, ninguém cortava o cabelo dele. Sim, cresceu. Tá vendo aí por que
Por que que eu usava cabelo comprido? A prova, porque não tinha. Imagina, a cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros, como é que eu ia cortar cabelo? Não tinha repelente para os bichos não picar, né? Aí pelo menos cobria Tinha um pouco o isso, pescoço. cobria. E aí eu mostrei para Flávio, o que você falou, Flávio, nesse dia? Você vai se apresentar, mas o que você falou? Você vai confiar nesse cabeludo desse jeito? Você acreditar no que ele fala? Caramba, meu. E o que o Ivan falava, nossa, entrada Batia, né? do Batia. jeito. Falei, meu Deus, esse cara é um gênio. Esse cara sabe o que fala, né? Tá no Brasil, esse cara é um gênio. Aí foi que eu fui pegando, por exemplo, as múltiplas possibilidades, universos paralelos, aquela coisa e tal. E a partir dali eu consegui ter, vamos dizer assim, um panorama sobre o que eu ia falar no curso. Inclusive nas palestras. Palestra de Física Quântica, Hipnose e Saúde, nós demos palestras no Brasil inteiro. A bailarina do Ivan estava em todas as palestras, meu Ivan. Do japonês. Da sua bailarina. Eu vou deixar para falar um pouco aqui. Deixa eu falar um pouco aí. Não, deixa ele terminar, porque agora que vem a cereja do bolo. Agora que vai. Como é que você conheceu essa figura? Mas então, aí um dia eu tinha uma pergunta para fazer para o Ivan. Caramba! Anos depois. Anos depois de anos, que quando eu estava aprendendo para fazer coisa, eu falei, caramba, um dia fizeram uma pergunta para mim, eu não soube responder. Sobre, por exemplo, Hertz. Aí eu sabia, por exemplo, que quando a gente fala de ondas conscienciais é uma coisa, principalmente pautado sobre sons binaurais. Sim. E um hertz de uma música é uma outra coisa totalmente diferente. Né? 528 é amor. Como que 528 é amor? Se em 4 hertz eu entro, por exemplo, numa onda consciencial bem baixinha, tipo delta ou teta, né? Teta. Uhum. Delta, e de repente eu entro numa paz. Como que pode isso? Aí que o professor Ivan falou, Jonas, se passa assim, 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 assim. Eu falei, agora estou tranquilo. Agora clareou a mente. Clareou a mente, e um belo dia, já vou direto nesse assunto para não tomar muito Vai tempo. lá. Um belo dia, a mesma coisa que aconteceu comigo quando nós estávamos montando o curso Cura Quântica com Hipnose, que por sua vez é um sucesso no Brasil inteiro. Quando nós estávamos montando esse curso, o que aconteceu? Passado logo depois, eu tive o mesmo sentimento. Veio na minha cabeça assim, ligue pro Ivan. Mas como ligue pro Ivan? Alguma coisa falando, né? Sim, sim. Ligue pro Ivan. Pelo amor de Deus, ligar pro Ivan? Mas por quê? E fiquei ali, eu cheguei pra Flávia, né, Flávia? Falei, Flávia, tem alguma coisa pedindo para me ligar pro Ivan. Mas você vai ligar para ele? Eu falei, isso não é nada. Veio para me ligar pro Ivan e veio um número, um valor para eu financiar um projeto dele. Caramba! Eu não vou usar aqui, falar o valor, mas é um valor muito alto. Muito alto. Veio esse valor para eu financiar para o Ivan. Olha que loucura! E falava para mim novamente, ligue para o Ivan. Só tinha que perguntar, Jonas, se quem ia passar o cheque desse valor gordo aí era o cara que estava lá do outro lado te dizendo, que eu pergunto logo, é você que vai pagar? Essas vozes que ficam na nossa cabeça, é você que vai pagar? Você falou a verdade. O cara lá de cima já tinha passado o cheque para o Ivan. É bem lembrado pro Ivan. Aí eu falei, vou ligar. Porque pedi o telefone, ele me deu o telefone. Eu falei, não me deu o telefone. Esse cara é um gênio. Mas você tinha já falado com ele alguma vez? Então, eu falei com o Ivan para tirar essa dúvida da frequência de onda cerebral e da frequência do hertz, pelo YouTube. Aí eu falei assim, eu vou pedir o telefone dele, eu pedi o telefone. Eu falei, puxa, você não podia passar o telefone? Eu gostaria de falar com você. Ele passou o telefone. Peguei, nossa, ele me passou o telefone, eu não acredito! Né? Uma alegria no coração, assim, muito grande. Eu falei, vou ligar para ele. Liguei para ele e falei, Ivan, aqui o Jonas, assim, ô Jonas, tudo bem? Com uma educação, assim, a gente é meio, né, troglodita, não falar, até assusta o Ivan, coitado.
E eu falei assim, meu Deus do céu. Ivan, eu vou direto no assunto. Não sei o que, alguma coisa pediu para ligar para você. Não vale o quê? Fazer uma proposta de um projeto. Para eu financiar o projeto que você estiver fazendo aí, que eu nem sei o que é. Eu quero te ajudar com o que você está fazendo aí. O que você está fazendo não interessa. Pediram para te ajudar. Sem pergunta. Sem pergunta. Eu acho que o Ivan deve ter pensado que era mais maluco, mas o Ivan falou, Jonas, não precisa. Já está tudo financiado. Mas, olha só que coincidência, né? A semana que vem eu vou estar em São Paulo apresentando um equipamento. E eu gostaria que você tivesse lá. Coincidência, né? Coincidência. Deus incidência, Deus Aí eu falei, mas é sério? É sério. Mas você está me convidando para ir lá? Tô. Eu falei, então eu vou. Só que é o seguinte, tem minha esposa que trabalha comigo. Posso levar ela também? Pode levar ela. Aí, Ivan chegou lá, nos conhecemos, parecia que eram almas antigas. Parecia um reencontro, né? É um reencontro maravilhoso e assim, sabe? Ele começou a explicar sobre amorfos, eu entendi nada. Eu entendi nada, misturado com coisa nenhuma. Né? Mas a alegria de estar lá nesse dia com o meu amigo Ivan... A energia, a conexão, né? É imensurável. Nossa, mas poderia acontecer a coisa mais triste do mundo. Eu ia continuar feliz do mesmo jeito. Que legal, cara. E assim foi a história, né? A gente, não sei, é uma coisa doida. Falar para eu ligar para o Ivan para financiar um projeto dele. Hoje entendendo e compreendendo um pouco mais dessa parte de espiritualidade, dessa conexão, dessa hierarquia maior que existe acima da gente, né? Comandando e orquestrando tudo isso aí. As engrenagens do universo, como que isso, aí tem explicações, né? Pois é, e você vê, eu não sei, alguma coisa falou, liguei e ele falou, tô indo na semana que eu sou da Bahia, eu tô indo na semana que vem para São Paulo. Como que explica um negócio desse? Sim, sim. Então, estamos aí até hoje, o nosso amado, idolatrado, salve Guerra, que é o nosso irmão, não só de alma, mas de trabalho. É uma pessoa compreensiva, fantástica, um gênio. Assim, para mim, é um Einstein aqui no Brasil. Acho que a minha mãe também pensa isso. Vai lá, Flávia, se apresenta aí, conta um pouquinho de você aí, depois eu vou fazer umas perguntas para vocês. Olha só, depois de 2 apresentações dessa, olha só que situação que fiquei eu. Olha, assim, eu muito desde criança, diferente de Luiz e de Ivan, nada de tecnologia, mas muito coração, muita emoção e muita intuição. Eu me recordo da primeira vez que eu senti que existia um contato extrafísico, né, um contato com os elementos da natureza. Eu tinha cerca de 9 anos. Eu morava no sítio, ao entardecer cerca de 18 horas, quando você mora no sítio, tem aquelas tombas à terra e fica aqueles morrinhos. E num morrinho desse, eu estendi os braços e brincando, né, criança, falei que venha o vento. E o vento imediatamente soprou. Eu assustei tanto que imediatamente eu cortei. Mas assim, eu chamei o vento veio. Falei, ele veio. E simplesmente bloqueei ali naquele momento. Então, essa intuição já me vamos dizer, de um longo tempo. O tempo passa, você cresce, tem seus sonhos. Eu sempre tive sonho de ser mãe de 2 filhos e hoje sou mãe de um menino e de uma menina. E mim também. 3. Eu não, sou sua esposa. E fui muito tempo empresária. E nesse ramo de loja, eu sempre tive loja, eu tive loja há 18 anos. E ali eu já me via uma terapeuta. Alguém que ouvia as outras pessoas, alguém que conhecia a pessoa pelo olhar, pelos gestos, pela fala, e já sentia o que a pessoa precisava ouvir.
se era um acolhimento, se era um cafezinho, se era realmente ver roupa, se ela só tinha vindo ali para receber um abraço. Então, essa forma de verificar o ser humano já me era nata. Eu não sabia que isso poderia se tornar algo assim muito maior. Aí, um belo dia também, com essa sede de ajudar pessoas, eu achava que aquilo que eu fazia, por ser comercial, eu não ajudava suficientemente as pessoas. E fui trabalhar também numa comunidade católica e ajudava um padre a fazer regressão de memórias. Acolhia. Caramba! E aprendi com ele. Um padre bem mente aberta, hein? Sim, e foi muito interessante a nossa conexão com esse padre em momentos diferentes. Olha, eu já chego... Então, assim, toda a minha vida, o meu entorno sempre foi de acolhimento. Se tem uma palavra que me identifica, é acolhimento. E eu fazia essa parte, inclusive fazia ali também umas palestras para trazer as pessoas para um conforto. E aprendi a entender a mente do ser humano, agora não só externo, aquilo que ele deixava transparecer, mas interno, através desse processo de regressão de memórias. E ali aprendi muito, muito, muito. Eu fiquei 6 anos trabalhando gratuitamente, fazendo todo esse trabalho. E dali saiu o seguinte, quando eu também eu já tive um relacionamento anterior, quando eu me separei, eu precisei me afastar desse lugar. Até porque eu precisava cuidar um pouco da minha vida pessoal. Sim. Quando, passado um tempo, esse mesmo padre, né, me chamou, eu voltei lá para um curso e nesse curso, 2 anos depois, eu encontrei Jonas. Então, olha só, quando eu saí, ele entrou e lá na frente nós nos encontramos. Essa coincidência, né, essa sincronicidade trouxe o seguinte, nós passamos a atender juntos. Então, além do comércio, eu fazia atendimentos terapêuticos. E nesses atendimentos terapêuticos, a nossa união trouxe, vamos dizer assim, fecundou, realizou o curso Cura Quântica com Hipnose, onde a gente juntos conseguiu levar para outras pessoas. E aí sim, como é que a gente ia fazer para fazer essa expansão comercial? Então, veja como tudo é muito bem feito, né? Existe um processo. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas acreditam que você sai daqui e vai para lá. Não, não é assim, é um processo. Eu aprendi muito dentro de comércio, esse lidar com pessoas, como fazer, como chegar, o que dizer, o que a pessoa precisa saber, ser sucinto, ser respeitoso, né, ter ordem, organização, tudo isso faz parte, disciplina, tudo isso envolve um negócio. Então, para que tudo isso hoje aconteça, para que você, Luiz, tenha vindo com a gente, para que a Morphos esteja aí sendo levada ao Brasil adiante, eu precisei de mais de 20 anos de treinamento, ouvindo pessoas, entendendo pessoas, amando pessoas, respeitando pessoas, criando ordem, organização e, sem dúvida, deixando a intuição chegar aonde chegou. Então, é dessa forma que hoje a gente faz a expansão da Morphos, né, da Quantum Digital, para mais e mais pessoas, e é por isso que a gente está aqui. Que show! Meu, fazendo uma reflexão aqui do que vocês falaram, né? É muito engraçado, pegando o gancho do processo que você falou, Flávio, todo mundo passa por um processo, não tem como você antecipar algo que você não está pronto para aquilo, né? Então, o Ivan contando a história dele, que ele estudou pra caramba, toda essa parte técnica, só que chegou um momento que ele falou, meu, é só teoria, eu preciso ver o negócio, eu preciso sentir, né? Preciso sentir. Como que ele foi sentir isso? Fazendo uma imersão e buscando o interior dele. Meu, ele se isolou de tudo porque eu falei assim, meu, não é nada fora, eu preciso me conectar com dentro, né? E aí quando ele se isolou, ele se conectou, né, com esse algo maior, com a sua centelha, com o superior, com a sua alma, com o nome que você quiser dar, né? Enfim, são rótulos. Mas enfim, você conectou e sentiu, vivenciou o processo. E quando você sente, né, não adianta ter uma explicação lógica para aquilo. A pessoa pode falar para você, contar um monte de história, te explicar, você fazer um monte de curso, pós-graduação. Se você não compreender, vivenciando e sentir, né, sair do racional um pouquinho e ir para o sentir, que é a linguagem do universo, né? O universo não fala português, não fala português, inglês, francês, ele fala a vibração, né? E a vibração vem da emoção, vem do sentir. Então, o processo que o Ivan passou, né? O processo que
o Jonas passou, né? Precisou terminar um relacionamento, passar por toda uma experiência na Igreja Católica, olhar, né, experimentar um monte de coisa para ver assim, cara, isso faz sentido, isso não faz, mas se eu não tivesse passado por isso, eu nunca teria chegado lá naquele outro lugar. Né? A Flávia também, desde pequena, tem essa sensibilidade, esse ser mais sensitivo, né? Que já é um dom do feminino também, de ter essa sensibilidade maior. Passou por um grande processo também. Então, eu também passei por um grande processo, né? Eu sempre fui essa pessoa mais curiosa, que gosta de estudar. Passei por N processos na família, na carreira, né? Na vida pessoal. E aí chegou um momento também na minha vida que eu escutei essa mesma vozinha, né? Não é escutada, é sentida, né? Onde chegou um momento da minha vida que eu estava buscando tanta coisa fora que eu me sentia mal, me sentia aquele vazio interno. E aí, de repente, eu escutei, parecia que eu escutava alguma coisa assim, você não pertence mais a esse ambiente, você precisa sair daqui, né? Sua missão é outra. Eu sentia isso em mim, só que eu não compreendia, né? E aí eu comecei nas buscas de autoconhecimento, de expansão de consciência, aí uma coisa foi me levando a outra, sempre no processo, né? Eu, por ser uma pessoa racional, eu fui entender a mente humana, tentar compreender, sempre fui ligado mais à física quântica para ter uma explicação lógica, né, para aquilo, e aí depois que eu entrei na espiritualidade, né, mas eu precisei dar um embasamento, passar pelo processo, construir os degrauzinhos, os tijolinhos, para ter essa expansão. E aí, como tudo é vibração, tudo é energia, as coisas vão se conectando, né? Pessoas saem da sua vida, pessoas entram na sua vida, eventos acontecem e não é hoje, não é à toa que a gente está todo mundo junto aqui. Todas as pessoas que estão assistindo essa live, com certeza, né, tem algo que trouxe, né, uma curiosidade, uma conexão maior para estar aqui escutando a gente, né? E as pessoas que vão assistir isso aqui. Então, tudo tem um propósito, né? Tem as leis universais, tem essa engrenagem que move tudo. E quando você compreende isso, né, fica tudo mais fácil de você viver. Você vai sentindo e compreendendo respostas, né? Então, é muito legal a gente estudar, muito legal entender, aprender, só que enquanto você não vivencia, não sente, não adianta, né? Você vai ficar só naquela crença ilusória. A partir do momento que você sente aquilo e vê por você, pelos seus sentidos aí, né, que é algo muito mais transcendente, que os 5 sentidos não conseguem compreender tudo isso, isso está além, né, com uma conexão maior. Você tem que passar pelo processo, senão não adianta, você pode explicar para qualquer uma pessoa, não vai entender, não vai compreender. E quando eu estou falando com o Ivan, com a Flávia, com o Jonas, com outras pessoas aqui que está nesse meio, só de você falar, a pessoa já sente a sua vibração, sente a sua energia, sente se é real, sente se você está sendo sincero. Você não precisa convencer ninguém, a pessoa se conecta com você e vê, né? Então, isso é maravilhoso, você entender o seu processo. Cada um tem seu tempo, né? Respeite o seu tempo. Siga, olhe para a sua história, honre ela e siga, né? Compare somente com você, não compare com o vizinho. Então, saia um pouquinho do racional e venha para o sentir. Eu acho que essa é o maior aprendizado, pelo menos que eu tive. Eu vejo que as pessoas estão tendo, né? Principalmente nesse processo de autoconhecimento, de olhar para dentro, de se conectar com algo maior. Então, é fantástico aí. Agora eu queria pedir para o Ivan um pouquinho falar sobre esse equipamento, né? Que é o equipamento aí que transformou a minha vida literalmente, né? O meu trabalho, e eu vejo que ele não é um equipamento para terapeutas, ele é um equipamento literalmente de infinitas possibilidades, né? Como diz o Jonas aí, uma pedra angular. Então, como isso pode potencializar, né, as qualidades, o talento de cada um, né? E como que funciona de fato, né, desse mundo invisível até chegando visível. Então, fala um pouquinho desse equipamento, Ivan. Pelo menos o processo, quais tecnologias tem embarcada nele aí, e o que você tiver à vontade de falar. Vamos lá, Luiz. Então, para que eu possa falar um pouquinho sobre o equipamento, eu tenho que fazer antes uma abordagem para embasar o como é que ele faz e por que que ele faz, né? Qual foi a ideia que foi gerada através disso. Então, primeiramente, é preciso nós compreendermos aquilo que nós chamamos de realidade. Para eu alterar a minha realidade, eu preciso compreender o que é realidade. Eu não posso alterar uma coisa que eu não entendo o que ela é. Então, primeiro, temos que definir qual é a minha definição de realidade. Quando você define realidade, que é um conjunto de percepções, então você começa vendo que a minha realidade é diferente da sua. Que a minha realidade hoje é diferente da minha própria realidade daqui a um segundo. Por quê?
Conforme eu vou alterando a forma como eu me auto-percebo, eu vou alterando a minha conexão com aquilo que eu chamo de todo e, consequentemente, alterando o resultado que nós rotulamos de realidade. Vamos falar de uma outra forma, senão parece uma aula de filosofia. Aquilo que nós sentimos, tocamos, vemos, né? Você pega, você senta, você come, você olha para as pessoas, você abraça. Vamos pegar um exemplo desse. Você pega, por exemplo, uma caneta, que todos estão olhando, todos estão vendo, as pessoas estão tocando e sentindo e usando essa caneta. Ela existe uma finalidade. Então vamos começar a analisar por aqui. Quando eu olho para a caneta, o que está acontecendo? A luz, porque se fosse no escuro eu não via absolutamente nada, a luz que chega na caneta é refletida diretamente para os meus olhos. Nos meus olhos existe um conjunto de sensores que transforma luz em eletricidade. A mesma eletricidade que está aqui agora alimentando celulares, notebook, até a lâmpada da sua casa. É a mesma eletricidade. Porém, com uma diferença, com uma intensidade menor, mas é a mesma natureza elétrica. Então, veja, a caneta, a luz bateu nela, reflete, chega no meu olho, o meu olho transforma em eletricidade, essa eletricidade viaja por um nervo, que é um fio, um condutor elétrico, que é o nervo óptico, vai até o córtex visual e lá dentro, no córtex visual, aquele impulso elétrico, o seu cérebro junta tudo e diz assim, isso é uma caneta. Então veja, afinal o que eu estou vendo? Uma caneta ou eu estou vendo um conjunto de vibrações onde eu interpreto como uma caneta? Então, primeira coisa, a nossa vida, seja um abraço, um sentimento, uma xícara de chá que eu bebo, ou uma faca que eu uso, ou uma refeição que eu coma, são conjuntos vibratórios onde nós interpretamos como algo definido, como um prato, uma cadeira, uma emoção, um sentimento. Então, primeira coisa, todas essas manifestações têm uma origem ondulatória, ou seja, é uma onda, do mesmo jeito que é uma onda de Wi-Fi, uma onda de celular, uma onda do mar. Então, elas são naturezas ondulatórias. Toda onda possui o quê? Uma frequência. Por isso, o Jonas estava falando aí do tal do Hertz. O Hertz é uma unidade de medida desse conjunto de vibrações. Então, quando eu tenho 1 Hertz, significa que essa onda vibra uma vez em 1 segundo. Se ela tiver 10 Hertz, ela vibra 10 vezes em 1 segundo. Bom, tendo caracterizado a nossa realidade como um conjunto de ondas, onde eu, você e todos nós também fazemos parte desse conjunto e nos auto-interpretamos como indivíduos, a realidade, então, são efeitos que a minha interpretação modela ela, traz molde, sensações, emoções, razão e interatividade para aquilo que eu chamo de realidade. Bom, tendo isso em vista, nós pegamos os conceitos da física quântica que embasam todo esse processo, pegamos os conceitos que o nosso plano é dividido em subplanos, e não existem só 7, nem 21, nem 144, existem infinitos planos, não existe só o plano búdico, astral, etérico, são infinitos, os planos são proporcionais ao estado da consciência, estado e não evolução, também de forma temporal. Então, a realidade, ela se manifesta tanto nas dimensões como no tempo. Então, existe um de nós nessa dimensão em todos os tempos possíveis, passado, presente e futuro. Existe um de nós numa outra dimensão, no mesmo espaço, em outro tempo. Tudo isso existindo em simultâneo. Então, no fundo, nós somos um resultado de experiências. Diria até mais, nós somos
literalmente o todo, se auto-experimentando em parte, dando a falsa sensação de individualidade. Aí eu digo, eu sou eu, você é você. Por quê? Porque a falsa sensação de individualidade pega esse campo ondulatório, essa onda se auto-observa, e quando se auto-observa, ela tem a sensação que ela é apenas aquilo. É mais ou menos como você ficar olhando fixamente para a ponta do seu dedo. Experimente fazer isso em casa durante 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Daqui a 30 minutos você deixa de ver tudo que está ao seu redor, você daqui a pouco vai começar a pensar que você é o dedo. A mesma coisa acontece com a nossa manifestação. É verdade. Nós somos o todo, auto-experimentando o dedo. Quando o Ivan fala isso daí, às vezes a gente fala assim, meu Deus, como que pode uma coisa dessa, né? Aí foi que eu compreendi. Quando eu falo que eu fui ministro durante 18 anos, eu vou ser bem honesto para toda a sua audiência. Eu era um ministro chato. Nossa, que vergonha que eu tenho. Por quê? Porque só eu tinha razão, né? Então, quando você percebe que nós somos o todo, se auto-experienciando em partes, eu gosto de dar o exemplo de um Fusca. E vou dar um exemplo do Vaza, mas eu falo de um Fusca. Porque todo mundo acho que já conheceu um Fusca, né? Agora, a gente fala assim, mas por que só eu tenho razão, aquela outra religião, aquele outro, tal, aquele um que gosta de Umbanda, por que só eu tenho razão? Então, nós pegamos, por exemplo, 100 pessoas para completar 1% cada pessoa, para dar 100% em volta de um Fusca. E nós pedimos para ele desenhar, cada um desenhar uma parte do Fusca. Então, um vai desenhar a traseira, outro a lateral, outro o vidro da frente, o farol, não sei o que tem, e todo mundo vai falar, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. E qual é o nosso intuito de tudo isso daqui? Eu acredito muito, o que esse padre que nós conhecemos falava, que quando 51% da população, isso aí já vem também aí da teoria do centésimo macaco, Sim. Quando 51% da humanidade entendendo que nós somos o todo se auto-experienciando em partes, então praticamente para chegar em 100% vai ser exponencial, muito rápido, para se ter esse entendimento realmente que nós somos o todo se auto-experienciando em partes. Sim. Só que agora veja bem que interessante, cada um, então, você que está em casa ouvindo talvez isso pela primeira vez, saiba que o seu vizinho tem razão, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado direito e de esquerda, todos eles têm razão. Aí você vai falar, mas por quê? Porque é o seguinte, cada um tem um pedaço do Fusca e ele não funciona por inteiro. Mas quando você, tridimensionalmente, você pega todos os desenhos das partes que dá uma conclusão de 100%, aí você tem um Fusca tridimensional pronto para dar partida. Entende isso? Então é assim que nós vemos aí nós somos o todo se auto-experienciando em partes. E a física quântica ricamente traz isso para nós. E hoje, não mais como ministro da palavra, mas hoje eu amo com muito mais facilidade as pessoas do que antes, porque hoje é sem julgamento, né? Eu procuro, em tudo que eu faço, sem ter julgamento. Pronto. Se não existe julgamento, Luiz, não existe culpa. Se não existe culpa, você é uma alma livre para viver feliz, saudável e próspero. Né, dona Flávia? Exatamente isso, né, Jonas? É o lance do julgamento. Às vezes a gente fala, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. Não, você tem que parar de julgar. A partir do momento que você para de julgar, você não precisa nem perdoar, né? Porque você não está julgando. E é legal dessa expansão de consciência que o Ivan explicou muito bem sobre a realidade, né? Que está todo mundo certo, né? Esse é o maior paradigma que, se todo mundo quebrasse, nossa, a gente ia dar um salto tão grande na humanidade, né? Porque cada um, né? A nossa mente, ela vai absorvendo, na verdade ela não absorve, porque ela é como se fosse uma antena de Wi-Fi, ela vai se conectando com as informações que já está no todo aí, né? E quanto mais a gente se conecta, cria as redes neurais, toda essa parte aí, cria um caminho mais forte, e aí é baseado nas suas experiências de vidas, nas suas memórias, no que você deu de significado para ela, de acordo com o nível de consciência que você tem, você deu uma interpretação da sua realidade, você está certo, né? Então não adianta duas pessoas ficarem discutindo por coisas opostas, sendo que cada um
vai defender o seu ponto de vista, e está certo, os dois está certo. Nunca vai terminar uma discussão dessa. A partir do momento que um seja empático, vista o sapatinho da outra pessoa e sinta o que ela está sentindo, né? Comece a se colocar não só racionalmente, mas compreenda a história, compreenda o que ela quer dizer. Aí sim tudo vai ficar mais claro, né? E aí que entra os 51% aí que o Jonas falou, que é como o Jung diz, né? O inconsciente coletivo, né? Quanto mais consciências estão conectadas com o mesmo propósito, isso se conecta, ganha uma força, ganha uma potência, né? E você troca essa ressonância com a pessoa. Às vezes vem um insight em você, não é só você que está recebendo. Então, se tem um projeto maior de uma hierarquia aí, para você colocar isso em prática aqui na terceira dimensão, se você não colocar, outras pessoas vão colocar, né? Porque estamos conectados, né? Então, se o Ivan não tivesse criado a Morphos aí, provavelmente uma outra pessoa poderia intuir isso aí, né? Receber, né? Se conectar com isso e falar assim, cara, isso é um projeto que é maior do que para o Ivan, para a empresa dele, para o Jonas, para falar, não, isso aqui é um legado que vai deixar isso para a humanidade. E muitas pessoas vão ser transformadas por isso. Então existe um plano superior, né? Quando você compreende isso, que não é sobre você, não é sobre o Ivan, não é sobre qualquer um individual, é sobre o todo, né? Existe uma hierarquia, uma evolução muito maior. E isso é expansão de consciência. Quando você não entende que é só para você, é só para alimentar o seu ego, os seus prazeres, e sim para algo maior, você não liga nem o que você fica feliz pelo outro, né? Porque você vê que o outro é parte de você, você é o outro também, né? Numa visão mais macro aí. E isso que é a quebra de paradigma maior, né? Então, passo as palavras para o Ivan de novo falar um pouquinho, já que ele contextualizou isso lindamente, né? A Flávia quer falar? Pode falar, Flávia. Fiquem à vontade, hein, para trocar. Eu vou ouvir uma história, eu vou só antecipar, porque o Ivan vai continuar aqui, é bem interessante o que o Ivan está dizendo. Eu ouvi uma história, até procurei várias médicas GO, né, que cuida aí da obstetrícia e tal, para ver se a gente tem uma confirmação científica sobre isso. Eu ainda não consegui a confirmação científica, mas o meu sentir foi tão grande quando eu ouvi essa história, e eu quero compartilhar ela aqui com vocês. Falando aí sobre os fractais, né, eu vi que várias pessoas escreveram aqui, todos somos um, quer dizer que se as partes se unirem, nós somos um único ser? Sim. E aí eu vi uma história assim, imagine que o óvulo está lá para ser fecundado. E ali, por ressonância, outros espermatozoides, são vários na corrida, Sim. mas imaginemos que 12 estão batendo ali para fazer justamente a fecundação deste óvulo. E quando eles entram numa frequência, numa ressonância perfeita, o 13º espermatozoide consegue penetrar e fecundar este óvulo. Aí, numa mentalidade muito maior, muito espiritualista, vamos dizer, muito expandida, nós temos que pensar o seguinte: sortudo daquele 13º que entrou, estamos aqui hoje, somos o 13º, né? Elemento. Sim, somos vencedores. Somos os vencedores. Mas pensemos no seguinte, aqueles 12 também somos nós. O óvulo também somos nós. Todos aqueles que correram, que vieram, também somos nós. Então aí fica a prova de que o ser humano não é isolado, não é sozinho. Isso. Sim, todos esses 12, quando nós entramos na frequência do amor, na frequência da alegria, a gente sente isso e consegue transpor isso, transparecer isso. Então, esse é o convite para essa noite, né? A sua live é curando o seu interior. Como é que eu posso curar o meu interior? Mas você sabe, só para... Não é para completar, Flávia, pelo amor de Deus, mas é para colocar, contribuir, né? Imagine que 12 estão batendo para entrar numa frequência para o 13º. Então, se 12 abre o caminho, você entende porque você é o Cristo. Sim, é o time, né? É o todo, é a egrégora, é a consciência crística. Os 12 apóstolos abrindo o caminho para o Cristo entrar. Então isso. Profundo, hein? Agora, falar melhor sobre isso daí. Com certeza. Quanticamente falando, fala, pelo amor de Deus, guarda isso aí. Então vamos lá. Então, Luiz, dando continuidade aí a essa ideia,
do que é a realidade, né? Ou seja, esse somatório de campos vibracionais com frequências específicas, onde nós interpretamos eles e, de acordo com a nossa interpretação, criamos o mundo em que nós vivemos, seja no tempo, no espaço ou nas dimensões. Então, nós criamos um equipamento que pudesse medir esses campos, tanto no espaço, no tempo, como nas dimensões. A partir daí, juntamos o que existe hoje de engenharia, de tecnologia, dentro de um equipamento, com vários processadores, vários componentes, várias tecnologias, são mais de 100 tecnologias embarcadas, que nos permitem hoje afinar, sintonizar, buscar, rastrear, seja no tempo, no espaço ou nas dimensões, qualquer campo informacional. Imagine que esse campo que eu estou aqui dizendo, eu tenha, por exemplo, uma manifestação de algo que eu chamo defeito ou uma doença. Essa doença é apenas o quê? Um efeito daquilo que realmente, verdadeiramente está por trás. E o que está por trás, que é a causa, pode ser tanto no tempo, ou seja, pode ser de uma outra vida, seja passada, presente ou futura, ou pode ser de uma outra dimensão, ou seja, paralela, espiritual, mental, búdica. Com isso, você consegue especificar quais são os parâmetros geométricos que você vai colocar no equipamento, de uma forma simples. Você não precisa entender de matemática nem de geometria para operar o equipamento, mas o que ele faz internamente? Ele vai criar os campos ondulatórios, ele vai criar os campos frequenciais que estão diretamente ligadas àquela informação. Então, por exemplo, imagine que essa doença seja uma gastrite e a origem dela seja uma vida passada. E essa informação, ela contém um campo vibracional. Quando eu opero o equipamento, eu vou simular esse campo no equipamento e medir se existe esse campo nessa pessoa, qual é o percentual e em que ponto ele existe da sua experiência. Então, resumidamente, nós fazemos isso e depois, uma vez encontrado as causas daquele efeito que eu chamo de doença, seja uma doença numa pessoa, num animal, numa planta ou numa empresa, uma vez encontrado, eu começo definindo protocolos de balanceamento, ou seja, de que forma eu posso criar campos informacionais que vão estabilizar, balancear aquilo que eu chamei de problema. E conforme eu vou estimulando esse campo, então as pessoas vão alterando a forma da sua experiência, acessando uma experiência cada vez mais harmônico para que ela possa manifestar. Então isso é um resumão a respeito dessa tecnologia. Mas o legal que você falou, Ivan, é o lance que o equipamento possibilita medir esses campos, né? E é uma coisa que, com as tecnologias atuais, né, com nossos 5 sentidos, nós não conseguimos fazer isso, porque é energia, é vibração. Como que você vai medir uma coisa que está muito mais sutil do que o nosso corpo, aqui, nossos 5 sentidos? Então, o mais legal disso é você possibilitar medir, né, uma informação, se existe aquela informação, quantos por cento aquela informação existe, né? Quais possibilidades existem, e o melhor ainda é poder corrigir, equilibrar essas informações. Lembrando que a energia, né, ela é neutra, né? E você dá a polaridade, ela tem várias polaridades, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, uma doença, que nem a gastrite que você falou, pode ser um desequilíbrio, que é uma queixa, né? É um sintoma de algo que está acontecendo aí na sua consciência, num plano muito maior aí, que você consegue até, se você rastrear, identificar qual foi a causa raiz, né? Que até a terapia que eu faço aqui, e que grandes moduladores fazem, é identificar a causa raiz. Esse equipamento possibilita isso. Você medir, qual foi a causa raiz? Racionalmente, a pessoa não tem nem ideia. Ela acredita que é uma coisa, mas não, está muito além, muito além. Às vezes pode ter vínculos com vidas passadas, mas não importa, né, da onde veio. Importa, uma vez que você mediu, identificou que existe aquela informação, né, quantos por cento daquela informação, e aí você consegue
pegar o corretor daquilo, qual é o equilíbrio, qual é a informação com uma polaridade diferente, oposta daquilo, para chegar no equilíbrio, né? Aí você pega aquela informação, seja ela uma energia de cristal, um floral, um número de Grabovoi, né? Uma frase, uma palavra, toda palavra tem um arquétipo, né? Como se fosse tudo é arquétipo, na verdade, né? É um conjunto de energias, um conjunto de vibrações que não importa qual é. Você vai pegar, você pode ter uma lista, você mediu qual é corretor dessa lista que eu tenho, seja um cristal, um floral, uma frequência, uma música, uma palavra, um livro, né? É uma onda, é uma informação, e você mede. Se eu colocar essa informação junto com aquela outra que está em desequilíbrio, será que eu zero aquela gastrite? Será que eu zero aquele problema? Sim, eu zero. Então, a possibilidade de você simular isso, é muito assertivo, né? Então você não precisa mandar que nem um remédio. Toma esse remédio aqui para ver se funciona. Não, esse aqui não funcionou. Toma esse outro. Toma esse outro. Aí causa outros problemas. Agora imagina a assertividade que a gente tem com esse equipamento aqui. Eu simulo antes para ver se vai ser efetivo. Foi efetivo. Manda. E aí a pessoa vai sentir aquilo. Até que eu falo com as terapias que eu faço e que vocês fazem também, né? É sentida, ela não é racional. Eu não preciso saber a sua explicação lógica do que você está sentindo. Isso não me importa. Importa o que eu medi aqui. Aí eu mando e falo assim, agora experimenta, sente. E a pessoa vai sentir do outro lado. Porque a informação que estava no campo dela atrapalhando ou gerando algum sintoma foi zerada, né? Ou foi colocada uma outra informação diferente, uma outra polaridade, que ela se conectou com uma outra informação. Então, tinha o campo dela como se fosse uma nuvem conectada com uma doença, com um problema. A gente estimulou o campo dela a entrar numa outra vibração para se conectar com uma outra informação benevolente ali. E aí ela desplugou daquela informação de dor e colocou uma informação de prazer, de felicidade, de amor. E aí... Você altera os parâmetros perceptivos da pessoa. Exatamente, então você tem os parâmetros para medir isso, então isso é maravilhoso, né? Pessoal aí que não está conseguindo compreender, depois siga lá o Ivan, siga lá o Jonas e o Flávio, todas as quintas-feiras eles fazem várias palestras, né, para tirar essas dúvidas aí, tem várias coisas no canal, faz uma maratona lá que todo mundo que está nessa busca de expansão de consciência vai conseguir explodir a cabeça aí e aumentar o seu campo de informação, né, conectar com mais coisas. E uma coisa que eu quero perguntar para você falar e ficar registrado isso aqui, que muitas pessoas me perguntam isso, eu respondo, né? Mas é legal deixar a sua explicação também registrada aqui, é sobre uma comparação com a ressonância que o Hélio Couto faz. Tem muitas pessoas que são ressonantes aqui, as pessoas que eu atendo muito são ressonantes, até perguntam se tem algum problema eu fazer isso ou não, né? Eu sei o propósito do trabalho do Hélio, que é uma evolução espiritual, né? Ele estimula você a se conectar mais com a sua consciência, além de um monte de informação que ele consegue jogar mais, né? E eu falo isso porque, como eu fiz ressonância, fiz um ano de ressonância, e antes de fazer a ressonância com o Hélio, eu comecei nessa busca de física quântica e não entendia nada. E eu pedi vários livros, várias informações de física quântica, e de repente eu começava a ler aqueles livros, eu falei assim, parece que eu só estou lembrando, eu já sei tudo. Eu começava a compreender. Eu falei assim, cara, esse troço funciona. Ele jogou uma informação em mim, né, que eu não vi, não senti nada, mas o fato de eu estimular depois a leitura, né, não é mágica. Eu joguei uma informação em você, de repente você vai começar a virar um Beethoven da vida. Não, você estimula aquela informação já pré-carregada em você, e aí sim, conforme você mais estimula, você tem uma facilidade maior de compreender aquilo. Então, explica um pouquinho aí, uma comparação do que o equipamento é possível de fazer versus a ressonância, que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas. Então, vamos lá. É uma técnica também maravilhosa, fantástica, vinda de um profissional muito competente. A grande diferença é que a ressonância harmônica, ela visa estimular o campo, vamos dar uma ordem, de baixo para cima, ou seja, você é o receptor, você é o canal, e você vai induzir os campos conscientes e inconscientes para que você possa atingir o seu objetivo, tá? Isso aí estamos falando da ressonância harmônica. Uhum. Qual é o objetivo da Morphos? É atuar de cima para baixo. Ou seja, você vai estimular o campo informacional, que é a origem da manifestação, e todos os subcampos
tanto como o consciente, o inconsciente, os corpos vão ser alterados e manifestados de acordo com essa informação que está sendo estimulada no campo informacional. Então, essa é a principal diferença. A outra diferença tem a ver com a interface da psique humana. Ou seja, enquanto na ressonância harmônica você tem o processo da interferência do campo emocional, psíquico, que pode variar porque você é o receptor, Sim. a grande jogada que nós fizemos com o equipamento é criar elementos semi-orgânicos dentro do equipamento para tirar o peso e a obrigação da psique, dando manutenção ao processo. Então, isso relaxa o profissional, relaxa o terapeuta, relaxa, inclusive, o cliente, que não precisa passar por um estresse psíquico tão grande, porque não é ele que está dando o movimento. Na Morphos, você só acende o fósforo, mas a fogueira pode ser do tamanho que for, é alimentada pelo conjunto de elementos semi-orgânicos do equipamento. E eu me lembro uma vez de estar conversando com o Luiz, ele falou que antes, né, não sei se o Luiz se recorda disso, que antes de ter a Morphos, ele se sentia muito exaurido, muito cansado e tal, devido aos processos psicotrônicos usados pela própria psique, né? Sim. E de repente, isso aí tem razão, porque a partir do momento que, vamos dizer assim, o terapeuta cria, ou a pessoa que tem uma Morphos em casa, não importa, ele cria um protocolo, e esse protocolo é emanado através de um testemunho via ondas escalares, o que vai acontecer? O equipamento, é isso que ele vai dizer, viu, gente? O equipamento que dá manutenção àquele protocolo para que ele gere toda essa dinâmica através dos campos escalares, através das ondas informacionais, do campo informacional, para chegar até aquela pessoa que é o objeto daquele testemunho. Sim. É legal você falar isso, Jonas, porque eu lembro isso que eu falei para você, né? Como eu já trabalhava com radiestesia, né, e eu faço muita coisa através da psique, né, você dando comandos mentais e você é o suporte, né? O fato de você utilizar a Morphos, como ela tem uma consciência embarcada nela, ela tem um cristal semi-orgânico lá dentro, que é uma consciência, né? E tem toda essa tecnologia que potencializa, né, essas ondas aí. Meu, o trabalho que eu faço aqui, que eu precisava dar essa manutenção, isso acabava com as minhas energias, porque eu era a ferramenta aí que usava isso e passava por mim toda essa energia e me desgastava demais. E o fato de eu utilizar a Morphos para isso, que é você coloca o peso na Morphos, né, a responsabilidade lá, você programa, tem toda uma intenção, tem todo um script a ser feito, e aí sim ela mantém essa informação. E foi até a sacada que eu tive, né, como eu trabalhava com áudio de reprogramação mental, eu falei, deixa eu testar. Será que se eu usar o áudio como um gatilho, né, para criar e esquedular isso aqui, agendar isso, para toda vez que a pessoa ouvir o áudio, seja que ela vai estar ouvindo ou não, se ela der o play só já é um gatilho, né? Então eu programo um monte de ondas que antes de mandar a onda para a pessoa, eu meço se vai ter ressonância com ela, se vai ser efetiva para ela. Eu crio tudo isso na Morphos e aí coloco um áudio como um gatilho. Além do áudio, que só por ele mesmo já ajuda na reprogramação mental, de reprogramar, de trocar as crenças limitantes, de auto-hipnose, N coisas aí que o Jonas e a Flávia conhecem bastante, né? Imagina potencializar isso com ondas de informação. E aí eu comecei primeiro a testar em mim, né? Eu peguei um áudio, né? Escutei ele, primeiro me disse se eu tinha aquela informação, não tinha. E aí depois eu coloquei o áudio, né? Ou melhor, coloquei informação no áudio, fiz esse emaranhado aí, e eu escutei. E aí pela Morphos eu consigo medir se eu tô com aquela informação dentro de mim. E aí bateu ressonância, eu falei assim, caramba, meu, funciona. E aí eu comecei a testar com as outras pessoas que eu estava atendendo. E eu vi que todas as vezes, as pessoas que eu atendia sempre me ligavam, Luiz, cara, hoje eu não tô legal, cara, tem como você me harmonizar aí? Nossa, e toda hora eu tinha muito trabalho, não conseguia atender muita gente, justamente porque eu tinha que dar essa manutenção 1 a 1. E depois que eu coloquei esses áudios para a pessoa fazer, né, que estimula esses campos, cada um tem um propósito, e aí as pessoas pararam de me ligar. Meu, não, tô tranquilo, tá funcionando. Nossa, minha vida mudou, agora eu tô bem, tô... Falei assim, nossa senhora. Então, é na prática que a gente viu. Então, é literalmente infinitas possibilidades, né? Qual o conhecimento que você tem?
unindo, né, a tecnologia, essa possibilidade de juntar coisas, de testar, de medir, meu, é literalmente infinitas possibilidades. E foi até quando eu ouvi falar da Morphos lá pelo Ivan, eu comecei a imaginar, criar um monte de coisa na minha cabeça. Falei assim, meu, se essa máquina fizer o que eu estou imaginando, nossa senhora, vai dar para fazer muita coisa. E aí, quando eu peguei, eu comecei a testar e usar, falei assim, meu, essa máquina faz isso e muito mais, né? Então, é um negócio que não tem como você explicar, a não ser como você utilizar, vivenciar ali a prática. Pode falar, Deixa eu Flávio. falar uma coisa aqui, ó. A Taninha, tá aqui assistindo o canal, ela escreve assim, ó. O professor, durante as suas aulas, professor Hélio Couto, disse, esse trabalho não para mais. Já existem as pessoas que irão dar continuidade a tudo isso. E olha aí que lindo, né? O Hélio Couto intuiu isso. E se você quiser uma confirmação disso tudo, tem as 9 cartas de Cristo, que também é um trabalho Nossa, lindíssimo, lindo. né? Então, quem ainda não teve oportunidade, digita aí depois no Google as 9 cartas de Cristo. E eu já vou dar um spoiler aqui, porque a gente é louco para dar spoiler, né, pessoal? A dona Flávia dá muito, pelo amor de Deus, dona Flávia. Eu já Eu tenho aqui no coração. para ninguém ficar aqui curioso. Na 7ª carta, você vai ler. A 7ª carta ela é fenomenal. Leiam todas. Porém, a 7ª vai dizer exatamente isso que a Taninha acabou de dizer aqui. Onde existirá equipamentos que farão isso e muito mais. Então, Fala até de hipnose, né? hipnose. Então, toda essa intuição, toda essa espiritualidade que alguns tinham, hoje está disponível em um equipamento tecnológico que já foi inspirado e intuído por outras pessoas que isso também chegaria. Então, é para que a humanidade realmente se beneficie disso tudo. Com certeza, eu acho que a gente está passando por um momento na humanidade, né? E a gente que está nesse meio aqui sabe disso e sente isso, que o mundo está mudando, né? As consciências estão mudando. A gente está passando por um ciclo que com certeza já houve vários ciclos desses também. Se você buscar a história da humanidade, né? Toda essa parte mais oculta aí tem muita explicação disso. Então a gente está vivenciando um ciclo agora, né? Tudo que está acontecendo também aí, que as pessoas julgam negativo, existe um equilíbrio disso tudo, né? Esse despertar em massa que está acontecendo, essas canalizações aí, que é as pessoas plugando com as informações universais, existe um projeto muito maior. Então, a parte que o Hélio fez, né, e que outras pessoas fazem muito bem, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, pensa que cada um é uma pecinha, né, de um quebra-cabeças que juntos vão formando aí um novo consciente coletivo, para chegar aí nos 51% aí para a humanidade, para as consciências, dar aquela virada de chave e o famoso salto quântico, né, para compreender que a realidade é muito diferente do que nos ensinaram na escola, né, que às vezes a gente aprendeu lá no nosso meio social, familiar, e que, meu, a gente tem um poder absoluto dentro da gente, né? O negócio é muito maior. Basta você expandir e ir atrás. E quando você vai atrás da informação, o fato da sua intenção, da sua emoção, querer buscar mais, o universo vai te mandar. Seja através de um vídeo no YouTube, de uma música, de uma pessoa, de um evento, e as coisas vão se conectando, né? Na verdade, já estão conectadas. Você só alimenta essa conexão. Quer falar alguma coisa? Falou conexão aí, por exemplo, né? Veja bem, eu também fiz um CD, né, da ressonância harmônica do Hélio Couto, tem um carinho muito grande pelo Hélio Couto. Acredito que também a abertura inicial da minha mente quântica, vamos dizer assim, foi também com a ajuda da ressonância harmônica. Porém, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito bacana que nós temos aqui, a possibilidade de nós fazer uma ressonância informacional. Tá? Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente acha que é bacana, por exemplo, primeiramente a luz branca, que abre a permeabilidade, por exemplo, do campo informacional para que se penetre no campo morfogenético com uma facilidade muito grande. Então, há essa possibilidade do quê? De colocar, por exemplo, até num óculos a informação. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir Hélio Couto falar que ele coloca a informação dentro de um coco. Se ele coloca a informação dentro do coco, através da Morphos, nós colocamos informação onde nós quisermos, no óculos, numa pedra, em qualquer lugar, todas as informações
que é um sonho daquela pessoa. Num copo d'água, né? Às vezes um copo d'água. Tira uma foto do seu copo d'água aí, eu consigo jogar dentro do seu copo d'água, né? E aí, tá aqui a informação. Então, isso é quântico. Como tudo é informação e energia, então se torna muito simples isso para Morphos. É o básico do básico da Morphos. Fala aí, Ivan. É ou não é? Sem dúvida, Jonas, essa é a parte principal, né? Seria o mecanismo primordial dela é estimular campos informacionais. Então, não interessa se você tem uma pedra, um pingente, um brinco, uma camiseta, uma blusa, é possível você estimular um campo informacional de qualquer coisa naquele objeto, né? Como o Luiz falou, por exemplo, é muito comum essa prática entre os profissionais da modulação quântica pedirem uma foto da garrafa de água, do copo do seu cliente, para eles enviarem, estimularem naquela água qualquer tipo de campo informacional. Pode ser um floral, pode ser um alopático, um homeopático, podem ser um conjunto de emoções, podem ser downloads, podem ser pontos de acupuntura, não interessa, todos eles são possíveis de serem transformados em campos informacionais e, consequentemente, estimulados em qualquer área. Você pode estimular esses campos, por exemplo, numa casa inteira, num prédio. Enfim, esse é o mecanismo principal de funcionamento do equipamento. Inclusive, a Mai vai estar aqui com o Luiz amanhã, não é? E Luiz Sexta-feira. Sexta-feira ela vai estar aí. Luiz fez um trabalho brilhante com ela no curso dela, informando lá os áudios para todas as pessoas que fizeram o curso. Foi fantástico aquilo lá, foi maravilhoso. Sabe quando eu conversei com ela, né? Ela me pediu aí para ver se tinha como, porque ela falou, a maior dificuldade minha, Luiz, é o quê? Fazer as pessoas compreenderem isso que eu quero falar, quero explicar, que você sabe, que a gente passou por essa transformação. Eu falei assim, Mai, tem como pegar o conteúdo inteiro do seu curso, a partir do momento que ele vira aluno, né? A gente põe vários gatilhos, ele já recebe toda a informação do seu curso inteiro e a gente coloca áudios para potencializar ainda mais. Que nem o Jonas falou, com luz branca para abrir campo, mais um monte de coisa, de florais, cristais, frequências, e foi nítido. Ela manda os depoimentos para mim ainda, fala assim, depois que eu comecei a fazer, fizemos essa parceria aí, os alunos estão falando assim, tá dando saltos, né? Falando que em 3 dias, 4 dias, eles compreendem coisas que eles não compreendiam antes. Principalmente do curso dela, do Kybalion, lá, que é um assunto mais complexo, né? E aí, dependendo do nível de consciência da pessoa, ela não consegue compreender, porque é um livro de várias camadas. Você joga o conteúdo dentro da pessoa e o fato dela estimular a leitura, parece que ela já sabe aquilo, ela só está relembrando, né? Quanto mais ela lê, mais funciona. E com outros estímulos, tudo isso fica mais fácil. Então, infinitas possibilidades, literalmente, né? Eu lembro até que quando eu estava fazendo o caminho das palestras do Hélio Couto, que ele falou lá, se você escrever um livro, queimar esse livro, o livro não sumiu, o livro existe em onda. Eu falei assim, como assim? Não é possível, como que existe? E aí eu fiquei louco, porque eu não conseguia compreender, né? E aí eu fui atrás de uma coisa, fui levando a outra. Hoje está muito claro para mim, né? Que o livro, né, existe o físico, mas existe a onda dele, a informação dele aqui, ó, aberta no universo, basta você se conectar com ele. Você consegue transferir conteúdos de um lugar para o outro. Não é transferir, na verdade você estimula o seu campo, a se conectar com aquela informação que já existe. Então é fantástico, eu adoro esse assunto, esse assunto cada vez que eu estudo mais, até que o Hélio também fala, né? Quem estuda física quântica ou mecânica quântica e não ficar maravilhado, extasiado, não entendeu, não compreendeu, porque muda totalmente a sua visão de mundo, muda literalmente tudo que você aprendeu sobre a realidade. Inclusive, eu queria fazer uma colocação, hoje o Ivan está um pouco demônio, né, Ivan? Agora, o Ivan já vai falar aqui. Né? É o seguinte, olha só que interessante para todos vocês que estão assistindo agora. Talvez todos nós já ouvimos Amit Goswami. Eu fiz 3 cursos com Amit Goswami, né? Inclusive eu tenho uma foto dando um beijo nele, falando You are my father, né? Ele rachou o bico. E aí, ele fala do salto descontínuo. Mas o que eu vou falar do salto descontínuo em relação a Morphos? Lembra que o Ivan sempre fala, a Morphos não cura nada. Correto?
Mas como nós estamos falando de campos informacionais, que vai se adensando e chega à criação de um novo conjunto de arquétipos, é sinal que o arquétipos que você acessava já não faz mais sentido para a sua vida. Então, novos arquétipos que foram colocados através da morfos que geram, por exemplo, a geometria, através da densidade do campo informacional, através da energia, no campo morfo, forma-se os arquétipos. Isso é muito simples. Mas aí, ele vem falar do salto descontínuo. O que é um salto descontínuo? Imagine que um elétron ele está numa órbita. E quando ele é excitado, eletromagneticamente falando, ele dá um salto quântico. E esse salto quântico, onde ele saltou, ele praticamente desaparece de um lugar e aparece um outro. Então imagine uma pessoa, você que está em casa, imagine uma pessoa que tem uma problemática. Isso você já ouviu falar muito e dão o nome para isso de milagre. Está errado? Não, não está errado. Todos estamos certos na nossa visão. Né? Então, quando ele dá um salto descontínuo, o que significa a palavra descontínuo? Quer dizer que aquilo que ele tinha descontinuou. Então, aquela doença, aquela problemática, ela ficou e ele deu um salto, descontinuidade sobre aquele problema. E ela se vê... O que você tinha? Eu tinha. Mas onde que está? Eu não sei. Então, ali dá-se um salto descontínuo. Então, o Ivan, ele sempre nos ensina, o Ivan está aqui, pode falar bem melhor que isso para nós. Praticamente, você não mata nada, você não fere nem a doença que você tinha, nada, nem os espíritos que estão, às vezes, impugnando a sua cabeça. Ele não faz mal para ninguém. Apenas você se eleva e dá um salto descontínuo. Aquilo que você acessava, você deixa de acessar. E você acessa, vamos dizer assim, uma nova plataforma de arquétipos. E isso aí faz com que você comece a ter uma vida mais feliz, mais saudável e mais próspera. É isso, Ivan? Sem dúvida, Jonas. No fundo, todas as realidades existem em simultâneo, né? Seja aquela realidade onde eu estou sofrendo, onde eu estou desarmônico, seja a realidade onde eu estou, como o Jonas fala, feliz e próspero. A diferença de uma para outra é a forma como eu percebo. Como o Luiz falou muito bem aí, a energia e a vida, ela não é negativa ou positiva. Mesmo os acontecimentos. Quem dá a negatividade ou positividade é a forma como eu interpreto aquela experiência. E aí, a partir daí, eu vou interpretando, ou seja, porque eu vou interagindo com aquilo de acordo com o meu conjunto de crenças e vou manifestando aquilo que a minha experiência tem necessidade para aquele momento. Agora, se eu tiver consciência disso, eu tomo as rédeas daquilo que nós chamamos de realidade. Perfeitamente isso aí. Exatamente. Agora... Tem até um vídeo do Greg Braden, né, que eu até coloquei no meu YouTube lá, que é uma cura de câncer, né, que as pessoas falam lá que ele tem todo um estudo, que ele foi lá no Tibete, através de vários, fez toda uma imersão, que nem o Ivan fez aí de 5 anos aí também, passou por um longo processo de despertar de autoconhecimento, né, e ele filmou, né, tem toda uma palestra dele, tem todo um contexto por trás, que é o que as pessoas falam que é milagre, né, mas está filmado, foi tirado, né, uma foto, e ao vivo foi feito através dos equipamentos aí para você medir essa ressonância aí, e em minutos, né, com a intenção de monges lá, de todo aquele pessoal lá, emanando uma nova frequência, emanando uma nova informação, emanando uma nova vibração, pegou, né, aquela vibração que era um câncer, que é um rótulo, uma frequência, está conectado com aquilo, e jogou uma outra informação ali. Em questão de minutos, o câncer sumiu. O que aconteceu? Não é que ele sumiu. Você desplugou aquela informação daquela pessoa e plugou uma nova informação de saúde, né, de equilíbrio ali nas células. As células se renovam, tem toda uma informação, uma memória naquilo. Então, para você compreender, né, quando a gente fala de milagre, e tá certo, se a pessoa falar que é milagre, tudo bem, né? É a realidade dela. Mas existe uma explicação para isso, né?
tudo que é mágica, misticismo, milagre, tem uma explicação lógica para aquilo acontecer, né? O que Jesus fazia, né? Os milagres que Jesus fazia, que depois ele até falou, tem até a passagem na Bíblia lá, não sou eu que te curo, é a sua fé em mim que te cura. Ou seja, você é a cura, né? A cura está dentro de você, a sua intenção, o fato de você acreditar que eu posso te curar, é você que está te curando. Então isso é muito forte, né? Quando você compreende isso e tem um equipamento desse ainda para potencializar essas informações, meu, é fantástico, fantástico, fantástico. Pessoal, já foi muito tempo, esse papo tá fluindo lindamente aqui, você não vê nem a hora passar, né? Eu não sei nem se o Instagram derruba a gente, mas vamos passar só por umas palavrinhas finais de cada um, e aí a gente encerra aqui. Antes de passar para as palavras de cada um, vamos dar um sorriso aí, só para a gente tirar um print para as pessoas colocarem uma fotinha, hashtag eu sou... a cura está dentro, né? E marca aí o Digital Quantum, Revolução Quantum e eu, que a gente vai repostar aí nos stories. Então, vou tirar um print aqui. Show de bola, pessoal. Então, para a gente finalizar a live aí, eu acho que tem muita gente que está encantado aí. Depois podem assistir de novo, que essa live vai ficar gravada para vocês assistirem aí. Tem as palestras lá no canal do Ivan, do Jonas, da Flávia. Tem toda uma equipe, tem todo um suporte, vem fazer parte dos novos moduladores aí, que tem uma egrégora de luz gigantesca aí para tudo quanto é área, né? Tem médico, tem agricultor, tem veterinário, tem psicólogo, tem terapeuta, tem arquiteto, tem de tudo, né? É como o Ivan fala, é um instrumento. De acordo com as suas qualidades, né, o seu conhecimento, esse equipamento vai potencializar ainda mais aquilo que você já sabe, né? E tirar um pouco da sua carga. Então, sigam eles depois lá que vocês vão entender do que eu estou falando. Então, Ivan, faz suas considerações finais, se quiser deixar uma mensagem para o pessoal, depois a gente passa para a Flávia, para o Jonas e finaliza aí. Com certeza. A minha mensagem de hoje é o assunto que, com certeza, a cura está no seu interior, a cura está na forma como você percebe o mundo, a forma como você interage com o mundo. Lembre-se que sempre está nas suas mãos. O poder de escolha é seu. O poder de decisão é seu. Então você pode passar, mesmo por uma experiência caótica, e transformar a percepção desse caos em algo totalmente renovador. Então, escolha renovar, escolha amar, escolha sentir verdadeiramente e escolha essa vivência e a manifestação da maravilha que é viver. Gratidão, Luiz, gratidão a todos e até um próximo encontro. Parabéns. Fala, Jonas. Quer falar alguma coisa aí? É a Flávia, sim, exatamente. Finaliza. Exatamente. A sua percepção, o seu pensamento, que é um foco, tem um poder tão grande e transformador. Como isso daí, informacionalmente, energeticamente, adensa-se no campo morfogenético, onde permeia, penetra e preenche. O que vai ser criado nessa forma depende somente dos seus pensamentos. Porque quando os seus pensamentos estão alinhados com o todo, com certeza novos paradigmas virão na sua vida e você terá uma vida fantástica. Gente, é muito simples, a cura está dentro. Ame, sorria, brinque, se alegre, faça o bem, tome um sorvete, faça algo diferente, agradeça. Hoje, quando você for dormir, pense em 10 coisas pelas quais você precisar, que você gostaria de agradecer. Mas busque a principal. Qual foi a principal do seu dia? E dorme com isso. Amanhã você escreve aqui no canal do Luiz como foi a sua noite. E como é que você acordou no dia já cedo, como é que você acordou, tá bom? Um grande beijo no seu coração, gratidão. Fiquem bem, contem conosco, estamos todos juntos. Somos todos juntos. E juntos e misturados. Conectados. Pessoal, gratidão. Uma live maravilhosa aqui. Eu acho que ficou muita informação para as pessoas refletirem. Eu acho que muitas fichas vão cair aí depois de ouvir a gente conversar aqui, essas mentes brilhantes, tudo conectado aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu
potencializar pelo menos um pouquinho o inconsciente coletivo dessa egrégora que permeia a gente aqui, dessas pessoas que são conectadas, né? Então, já somamos um pouquinho para chegar nesses 51% aí, sem dúvidas, cada um que vai buscando mais, a gente vai chegar rapidinho aí para dar essa virada de chave, esse verdadeiro salto quântico na vida de cada um, e é justamente o que a Flávia falou, né? Vibre no positivo, né? O positivo não é aquele negócio mais fácil, mas sinta verdadeiramente aquilo, né? Então, a emoção, seja grato pelas coisas que você já tem antes de querer outras coisas que você não tem, né? Olhe o agora, né? Pare de ficar só na camada da sua mente, ou no passado, ou no futuro, olhando essa linha do tempo, né? Essa linha temporal aí. Então, o que você está vibrando dentro de você é o que vai ressoar para fora, né? O que está externo, o que está fora de você é o reflexo do que está interno. Então, a primeira coisa é mudar o seu interior. A cura está dentro. Quando você muda o seu interior, a sua visão de mundo, a sua visão de realidade muda. Não é as coisas que vão mudar ao seu redor, mas você, a sua ótica. Você vai tirar aquela lupinha vermelha, tudo horrível lá, e vai colocar uma verde. Ou vai ficar sem nenhuma, vai ver tudo colorido. Você decide, né? Está nas suas mãos. Então, gratidão, pessoal, de verdade, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Eu acho que somou muito para o pessoal aí. E quem não conseguiu acompanhar desde o começo, vai ficar gravado aqui, deixa lá um comentário, deixa lá um print lá com a página de todo mundo aí e depois sigam eles aí, tem muito conteúdo bacana aí para a gente expandir as nossas consciências. Gratidão, pessoal. Excelente noite para vocês aí. Muito obrigado. Um abraço, Luiz. Um abraço, Jonas, Flávia e todos. Tchau.